aí, tudo certo com você? Vamos lá, estou eu aqui de novo, professor Noslen, para mais um pouquinho de língua portuguesa. Aula de agora, novo acordo ortográfico. Bom, primeiro vou começar falando para você o seguinte, já não é mais tão novo assim, né? Novo acordo ortográfico, mas olha só, já faz pelo menos aí uns 10 anos que você está utilizando esse novo acordo, ou seja, já não é mais tão novo. Na verdade, se a gente entrar na história do novo acordo ortográfico, ele começou a ser trabalhado em 1990. Em 1990, Portugal e Brasil sentaram para conversar sobre tentar unificar a escrita. Óbvio que a escrita, por quê? Porque não tem como unificar a fala. Tem os sotaques, tem as regiões. Se dentro do Brasil já tem variação, né, de sotaques e tudo mais, imagina, né, entre Portugal e Brasil. Então, obviamente, sentaram para tentar unificar a escrita, para que as palavras e as escritas fossem muito parecidas, para que eu não tivesse nenhuma dificuldade de entendimento dos textos de Portugal no Brasil, do Brasil em Portugal, e também, obviamente, pensando em toda a comunidade lusitana, todos os países falantes nativos de língua portuguesa. Então, lá em 1990, sentou para conversar Brasil e Portugal, e estabeleceram que, a partir de 1999, ficaram 10 anos discutindo o novo acordo, o que ia mudar, o que não ia mudar, para a partir de 1999, começarem a implantar o novo acordo. Veja, a partir de 99 começar a implantar. Para implantar esse novo acordo e implantar nas séries básicas, e aí essas crianças que entravam nas séries básicas, dali 10 anos, estariam já saindo da série básica, estariam lá no final do ensino médio, então estariam sendo alfabetizados com o novo acordo. Obviamente que Portugal fez isso, alguns outros países fizeram isso, mas o Brasil deixou para falar sobre isso só lá em 2009. E quando chegou o momento de estar todo mundo alfabetizado, já com o novo acordo, ninguém estava e parecia algo surreal, parecendo, meu Deus, mudou tudo do nada. Não foi do nada, foi uma falta de organização do Brasil, mas o que vale é que hoje todos temos que saber lidar com isso. Eu espero que você já tenha sido alfabetizado com o novo acordo e que você já saiba como funciona. Mas se eu estou falando desse novo acordo para você, que já não é mais tão novo assim, vamos falar do acordo de 1990, vamos botar o nome assim, o acordo de 99. Então, se eu estou falando dele para você aqui nessa aula, uma aula inteira dedicada a isso, é que provavelmente ainda tenhamos alguns problemas em relação a isso. Então vamos lá, vamos ver o que aconteceu nesse projeto todo aí. A gente vai usar bastante agora a variação entre tela e entre a minha fala aqui. Nós vamos tentar ficar mesclando um pouquinho de cada uma dessas coisas. Então, olha na tela, rapidinho, só para você ver. Então tá aí o panorama geral dessa unificação. Como eu falei para você, a ortografia unificada, começou lá em 1990, e os países que assinaram isso aí foi lá, ó, Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, obviamente, São Tomé e Príncipe, e Timor-Leste, que aderiu posteriormente esse tratado aí, certo? Que foi, digamos aí, promulgado em 2008, 2009, beleza? Maravilha, tranquilaço. O que mudou? Tá aí, ó, mudou um pouquinho do alfabeto, trema, acento diferencial, acento agudo, acento circunflexo, hífen e a grafia de algumas palavras. Nós vamos ver um por um desses elementos aqui, bem de boa aí. No alfabeto foi muito fácil, muito simples. O que mudou? Mudou que no Brasil nós não tínhamos essas 3 letras no nosso alfabeto. Então até 1990 lá, nós tínhamos apenas 23 letras, e aí passamos a ter 26, que daí entrou agora o K, o W e o Y. Obviamente que isso aqui não é novidade para você. Provavelmente você já tenha trabalhado com isso já há mais tempo, mas é importante dizer que os nomes das pessoas que eram, por exemplo, Wesley até 1990, que tinha W no nome, era um nome estrangeiro, porque o W não fazia parte ainda da língua portuguesa, agora, obviamente, já faz tranquilamente. Show de bola! Agora sim, mudanças em alguns acentos. Primeira coisa, olha só, o acento dos ditongos abertos EI e OI, certo? Nas paroxítonas não existe mais, porém a pronúncia não se altera, a pronúncia continua a mesma. Então olha só, olha para mim aqui. Quando eu falo a palavra ideia, plateia, colmeia, asteroide, paranoia, são palavras que tem na paroxítona esse ditongo aberto. Então olha só, vou colocar para você aqui no quadro. Quando eu falo ideia, ideia era escrito dessa forma, tinha um acento aqui. Com o novo acordo, este acento não existe mais. Então eu não preciso mais grafar o acento, porém
a pronúncia é a mesma. Ninguém vai falar ideia. Continua sendo ideia. Tá? A mesma coisa com a palavra colmeia. Olha só. Colmeia era escrito com acento. Assim. Por causa do ditongo. Agora não tem mais o acento. Mas ninguém vai pronunciar. Ó, até apaguei tudo já aqui. Vou colocar de novo. Ninguém vai pronunciar, ai, colmeia. Colmeia e sem meia. Nada a ver. Continua colmeia. A pronúncia não se altera. Beleza? Outra parada aqui, ó. Outra palavrinha. Paranoia. Ó. Paranoia. Também tinha acento, certo? O acento era aqui, ó. No oi. Né? Paranoia. Certo? Não tem mais. Mas a palavra continua sendo paranoia. Ninguém vai escrever paranoia, paranoiado. Não, né? Nada a ver. Paranoia, continua o mesmo acento. E aí tem aquela brincadeirinha, né? A palavra plateia. Plateia também entra aqui nessa regra. Ó. Plateia. Deveria ter acento aqui. Não tem mais, certo? Então plateia não tem mais acento. O pessoal senta no chão agora. Nada a ver. Péssimo essa. Mas o que importa é que não mudou a pronúncia. Continua a mesma pronúncia, só não vou mais grafar o acento. Então, quando eu tenho ditongo aberto oi e ei nas paroxítonas, eu não preciso mais grafar os acentos, mas eu tenho a mesma pronúncia. No entanto, nas oxítonas, isso não mudou. Então, por exemplo, a palavra herói. E agora vale a pena até mostrar um detalhe importante aqui. Ó. Deixa eu apagar isso aqui. Quando eu falo a palavra herói, herói é uma oxítona que termina com esse ditongo aberto, ó, herói. Então aqui tem acento, aqui mantém o acento. A oxítona mantém o acento, herói, certo? Cowboy. Agora, olha que doido. Se eu fizer a palavra heróico, o que acontece? Heróico é derivado de herói. Continua com o ditongo aberto, mas agora não é mais uma oxítona, e sim uma paroxítona. Antigamente tinha acento aqui, agora não tem mais. Porque recai na regra anterior que eu falei para você. Ó, herói, oxítona terminada em ditongo aberto oi com acento. Heróico, paroxítona com ditongo oi, não tem mais acento. Mas a pronúncia é a mesma. Cuidado com isso. Algumas palavras, quando derivam de outras, vão ter essa situação. Então, heróico não tem mais acento. Herói continua com acento. Não confunda isso aí, beleza? Então olha lá na tua telinha rapidinho, você tem lá ó, alguns exemplinhos, ó, corrói, dói, papéis, faróis, todas aí, apoia, anzóis, todas com a oxítona acentuada, beleza? A mesma coisa continua valendo para os ditongos abertos, ali, só para arrematar para você, ó, nos monossílabos, né? E também nas oxítonas. Então aí não mudou nada nesses acentos. Aqui, olha que bonitinho. Hiatos que tem duplo O e duplo E perderam acento. Ó, a palavra creem tinha um acento circunflexo aqui, ó. Certo? Era creem com acento circunflexo. Agora não tem mais. Assim também como deem, leem, veem, abençoo. Co. O que é co, professor? Co do verbo coar. Eu coo o café. Jesus! Coroou. Enjoo, perdoo, vou, mou. O que é mou? É o momo? Não, nada a ver. Moer, né? O verbo moer. Eu moo. Opa, o verbo moer. Zoo, professor, é o zoológico? Não! Zoo é o quê? O verbo zoar, conjugado, né, gente? Então, todos eles aí deveriam ter acento antigamente, não tem mais. Lembrando que a pronúncia sempre continua a mesma. Aqui. Quando eu tenho lá o hiato não muda, continua igual, já falei da regra do hiato na aula de acentuação, certo? Aqui, essas palavrinhas, ó, feiura, baiuca, bocaiúva, sauípe, todas tinham acento aqui, ó. Bocaiúva, baiuca, feiura. O que aconteceu? Com o novo acordo, isso aqui não acontece. E eu já mostrei isso também lá na regra da acentuação. Tudo bem? Isso sempre acontecia lá, agora não tem mais. Seguimos. Esse é importantíssimo e agora você pode vir para mim aqui para nós conversar. Trema. Trema era aqueles dois pontinhos em cima do U, que dava aquele som meio aguado, né?
Tipo quando eu falava 50, ó, 50, né? Tem um troço meio aguado nesse 50, né? Então esse trema aparecia nas palavras. Então, vou colocar a palavra aqui, ó, tranquilo. Deixa eu pegar uma outra caneta. Aqui, ó, tranquilo. Tranquilo era escrito com trema, né? Tranquilo, ó. Esses dois pontinhos aqui era o trema. Não tem mais o trema. Mas eu continuo pronunciando como se eu existisse, né? Eu não vou falar tranquilo. Ah, tá tranquilo? Não, é tranquilo. Continua com esse mesmo som. Mesma coisa aqui, ó. Pinguim. Pinguim também tinha trema. Não tem mais. Mas não é por causa disso que você vai pronunciar pinguim. Ah, eu vi um pinguim. Não, né? Pinguim. Continua a mesma pronúncia. Outro exemplo. Linguiça. Certo? Tinha trema aqui também. Certo? Ah, professor, parece uma carinha. Parece uma carinha. É isso mesmo. Linguiça. Tira o trema. Não precisa mais grafar o trema, mas a pronúncia é a mesma. Linguiça. Certo? Ah, não vai falar linguiça. Né? Então fique tranquilo, não trema na linguiça. Beleza. Seguimos. Certo? Trema, então, não existe mais, não precisa só grafar esse trema aí. Seguimos e agora vamos para os acentos diferenciais. Olha para a nossa tela aí e olha que interessante. Algumas palavras antigamente tinham um acento diferencial, que era para diferenciar o que era uma classe de palavra ou outra. Olha a palavra para. Tem o verbo para, do verbo parar, obviamente, e tem o para preposição, tipo, vou para casa, isso é uma preposição. Agora, se eu falar assim, para com isso, menino, isso é um verbo. Esse para tinha um acento aqui, ó, para diferenciar deste para preposição. Agora, não existe mais acento diferencial. Escrevemos as duas palavrinhas da mesma forma, certo? Mesma coisa acontecia com o verbo coar lá e com mais a, que essa forma aqui quase não se usa, né? Essa forma aqui quase não se usa, mas existia a mesma coisa. Agora, o grande clássico é esse aqui, ó. E esse aqui, eu tenho 3 formas de utilizar. E agora você vem no quadro comigo para você entender como funciona. Olha só, utilizava assim anteriormente. Eu vou colocar essa frasezinha aqui, ó. Professor, não entendi nada que está isso aí. Pelo caminho. Pelo caminho, o que acontece aqui? Ó, eu tenho 3 versões da palavra pelo, certo? E aí eu tenho que identificar qual é qual. Antigamente, isso aqui seria escrito assim, ó. Pelo ou pelo caminho. Por quê? Porque o pelo do verbo pelar teria acento agudo. Para diferenciar do pelo substantivo. É pelo, certo? Substantivo. E que diferenciaria também desse pelo aqui, que é a minha preposição. Que preposição é essa? Per mais o. Vira pelo. Certo? Muito bem. Agora não existe mais este acento, nem este acento. Então, como é que eu vou saber se o pelo é verbo, se o pelo é substantivo ou se é uma preposição? Somente pelo contexto. Então, como não existe mais acento diferencial, é só o contexto que pode determinar isso para vocês. Certo? E para você e para mim, para todo mundo que está assistindo a aula aí. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Volta lá para a tela. Então, eu tenho lá esse exemplo. Tem o exemplo do polo e do polo. Polo norte, polo sul, tinha acento antes, não tem mais. Para diferenciar de polo, que são os filhotes de gavião. Certo? Nada a ver isso, mas é verdade, isso existia, certo? E olha que interessante aqui, ó. Pera e pera. Antigamente a pera, fruta, tinha acento. Para diferenciar do pera, preposição, que é o modo arcaico de utilizar para. Esse modo aqui, de preposição, não se usa mais, mas ele ainda existe. E a pera, substantivo, perdeu o acento. Por quê? Porque era um acento diferencial. Não entra na regra de acentuação. Então, agora os 2 casos aí, sem acento. Óbvio que aqui você não erraria nunca, certamente. Aqui, mantém-se o acento agora nas diferenciais somente para essas situações. Ó. Pôde e por, eles sendo verbo, né? Olha só, aqui o pôde, né? Para diferenciar do pode. Como ele pôde fazer isso, você pode me ajudar. Então aqui diferencia o quê? O tempo verbal. Aqui é para diferenciar o tempo verbal.
Você pode fazer isso como você pôde fazer isso. Opa, verbal não, né? Tempo verbal. Verbal, certo? E aqui, ó, o por com acento é o verbo e o por sem acento é a preposição. Então tá aí, diferencial. Esses dois aqui continuam se também acontecendo aí, continuam se mantendo. Então, eles, no plural, acento circunflexo. Ele, no singular, sem acento. Então, eles têm, no plural com acento, ele tem, sem acento. Eles vêm, ele vem. Beleza? Esse é um acento de pluralidade aí, bem de boa, bem tranquilo. E fica facultativa essa forma aqui, ó. Forma ou forma. Posso colocar acento ou não. Depende da tua vontade. Fique à vontade para colocar. Então, facultativo, uso de forma ou forma. Demos também. Demos e demos também é facultativo o uso desse acento. E agora sim, chega na parte de escrita. E agora vale a pena você dar uma olhadinha para mim, bem no meu olho aqui. Olha só. A parte de escrita muda um pouquinho algumas palavras. O que acontece? Antigamente, as palavras tinham hífen quando tem um prefixo que termina em vogal e a segunda palavra começava com S ou R. Tudo bem? Então, antessala, antirreumatismo, eram palavras que eram ante-hífen-sala. Anti-hífen-reumatismo. Quando acontece isso agora, a regra mudou. Quando termina o prefixo em vogal e a segunda palavra começa com S ou R, eu tiro o hífen junto às palavras e eu dobro o S ou dobro o R para manter a fonética. Então, antessala, que era anti-hífen-sala, tiro o hífen, como começa com S, dobro o S. Antessala, tudo junto. Antirreumatismo, anti, terminou com vogal, tiro o hífen, começa com R, dobra o R, antirreumatismo com 2 R's. Olha na tabelinha. Essa tabelinha vale a pena você anotar aí, grifar no seu material. Então, terminou em vogal, começou com S, dobra o S, junta tudo. Terminou em vogal, começou com R, dobra o R, junta tudo. Então tá lá, ó, todos ficaram assim, ó. Alto recuo, contrassenso, extra rigoroso, infrassolo, e assim vai, ó. Supra sigiloso, supra-sigiloso. Professor, tá estranho isso, né? É, fica bem estranho, ó. Ultra-rede. É questão de costume mesmo, de você lembrar dessa regra. Então, se terminar em vogal e a segunda palavra começar com R ou S, você vai dobrar a segunda, ou seja, vai dobrar o R e o S e juntar a palavra e vai ficar sem hífen, certo? Interessante aqui, ó, suprarrenal. Também mantém aí os 2 R's. Tranquilo? De boas? Muito bem. Olha só, se você tiver os prefixos hiper, inter e super, esse aqui você vai manter o hífen quando a segunda palavra começar com R. Então tá lá, ó, hiper, risonho, hiper, realidade, hiper, rústico. Então veja que a segunda palavra começa com R e eu tenho o prefixo hiper, inter e super, eu mantenho o hífen, certo? Ó, inter, regional, sempre mantendo o hífen aí. Tranquilaço, bem de boa. Outra regra importante, e agora você vai olhar para mim de novo. O que acontece? Aqui você tem aí palavras que eram juntas e agora serão separadas. Por quê? Quando a primeira palavra, ou melhor, quando o prefixo termina em vogal igual à vogal que inicia a próxima palavra, era tudo junto sem hífen, que era o caso clássico de micro-ondas. Olha isso aqui. Micro-ondas é esse clássico, ó. Micro, meu prefixo. Ondas é minha palavra. Perceba que aqui eu tenho vogais iguais, ó. O prefixo terminou com uma vogal igual que inicia a outra. Era uma palavra só. Agora, na nova ortografia, micro, se eu tenho vogal igual, hífen, ondas. Certo? Micro, hífen, ônibus. Micro-ônibus, micro-ondas eram todos juntos, agora está separadinho. Separadinho. Sacaram essa ideia? Então aqui, vogais iguais, separa com hífen. Olha lá na tua tela, olha que bonitinho. Então tá lá, ó, anti-inflacionário, anti-ictérico, agora tudo separadinho com hífen. E tá aqui o micro-ondas, ó.
Micro-ondas era assim, agora ficou assim. Micro-ônibus também, ó, que está na sequência já aí. Micro-organismo, ou seja, vogais iguais, separa agora com hífen. Maravilha, sossegadão. Agora, se o meu prefixo é co, e o segundo elemento começa com o, eu mantenho tudo junto, certo? Então, olha só. Co-ocupante, cooperação, co-ocorrência, certo? Co-honestar, co-obrigar, mantém aí, certo? Beleza? Tranquilo? Show de bola. Esse aqui tá um intruso no ninho. Esquece esse intruso aqui, beleza? Show de bola. Seguimos. Agora, esse aqui é o contrário do outro. Olha para mim. O outro dizia assim, vogais iguais, separa com hífen. Esse é o contrário. Se terminar o prefixo com uma vogal diferente da que começa a próxima palavra, você tinha antigamente o hífen, agora você tira o hífen e junta. Então, por exemplo, autoanálise. Auto, terminou com O. Análise começa com A. Vogais diferentes, agora junta. Eram separados, agora junta. Autoanálise, era separado, juntou. Todas as palavrinhas que terminar com uma vogal e começar com outra diferente, agora são juntas. Olha na tela. Olha lá, ó. Autoanálise, acabei de falar para você. Autoafirmação. Clássico, autoescola, autoestrada. Eram todos assim, ó. Todos com hífen. E agora são todos juntinhos. Olha que legal, a palavra extraordinário era a única que já estava na regra antes de existir essa regra. Já era tudo junto, continua tudo junto. Certo? Não mudou nada na extraordinário. Então tá aí, ó. Infraescapular, infraescrito, infraestrutura, ó. Infraestrutura era assim, ó. Agora, infraestrutura, tudo juntinho. E assim por diante. Então, terminou com uma vogal, que é diferente da vogal que começa a próxima palavra, junta tudo sem hífen. Fácil, bem de boas, bem sus. Essa regra aqui, ela é meio doida. Por quê? Nem mesmo os gramatistas chegaram num panorama geral dela. Então ela fala assim, ó. Não se usa mais hífen em palavras compostas por justaposição, nós já vimos isso, quando se perde a noção de composição. Quando se perde a noção de composição é quando a palavra virou uma coisa só, certo? E aí vira um vocábulo autônomo, tipo manda-chuva. Manda-chuva significa o quê? Chefe, certo? Então, eles dizem aqui, manda-chuva perdeu a noção de composição. Não é manda mais chuva, mas sim equivale a chefe. Então, juntou tudo. Mas para mim tudo fica assim. Se você pensar, de certa forma, sim. Porém, algumas palavras valem a pena você gravar. Olha para mim aqui, ó. A palavra paraquedas, ela era separada, para, hífen, quedas. Tinha acento no para, porque é de parar. E aí, então, o que aconteceu? Tira o acento, tira o hífen, junta tudo. Paraquedas. E todos os seus derivados também. Paraquedismo, paraquedista, tudo que é derivado de paraquedas ficou tudo junto agora, sem hífen, sem acento, sem nada. Essa é a palavra que você precisa gravar, certo? Paraquedas. Porque as outras, elas ainda estão sendo meio que em discussão. Se você pensar assim, a palavra guarda-chuva deveria entrar nessa lógica, mas não entrou. Guarda-chuva continua com hífen. É muito louco. Por exemplo, eu vou te mostrar algumas palavras que deveriam estar aí dentro dessa regra, mas continuam com hífen. Olha só na tela. Ó, ano-luz, arco-íris, decreto-lei, médico cirurgião, todas aqui entram nessa ideia de que perdeu a ideia de separação. Até o próprio dia da semana, ó, segunda-feira. Mas, pela regra geral, continua aí com o hífen essas palavrinhas. A próxima que vem é muito interessante. Quando a segunda palavra começar com H, certo? Você mantém o hífen, certo? Mantém o hífen. Então lá, ó, anti-higiênico, circunhospitalar, contra-harmônico, super-homem, e assim por diante, ó, pré-histórico. Sempre que a segunda palavra começar com H, vai manter o hífen, então não impacta nessa mudança. Aqui, prefixos como ex, sota, soto, vice e viso, todos eles querem significar segundo, certo? Então eles mantêm o hífen aí também, certo? Então, soto-mestre, vice-campeão, viso-rei, então mantém o hífen. Esses dois prefixos aqui que não são muito comuns, circum e pan, tanto o circum quanto o pan, terminou em M ou N, e a segundo elemento começar por vogal, mantém o hífen, pan-americano. Professor, mas pan-americano eu já vi tudo junto, é o nome daquele banco, é o nome
né, não necessariamente precisa seguir a regra, mas deveria. Circunadjacência, circunnavegação, todos mantêm o hífen, certo? Esses prefixos são mais comuns, você utiliza muito, pré, pró e pós. Esse mantém o hífen, nada mudou. Pós-graduação, pró-romano, pré-bizantino. Nada mudou nessa situação. Sufixos, tupi-guaranis, açu, guaçu e mirim. Quando o primeiro elemento acabar em vogal ou pronúncias de distinção gráfica, você vai manter com hífen. Ceará-mirim, Amoré-Guaçu, Maracá-Açu, Jacaré-Açu, Paraná-mirim. Perceba que todas as palavras aqui têm acento. E aí você precisa, então, manter o uso do hífen. Tranquilaço. Aqui, uma regra para mal e bem. Quando mal e bem for uma unidade sintagmática e junto com outra palavra, então você vai ter aí, começando por vogal ou com H, você mantém o hífen. Bem-aventurado, bem-estar, bem-humorado, mal-estar e mal-humorado. Se eu começar com vogal a próxima palavra ou com H e o meu prefixo for mal e bem, eu mantenho o hífen, beleza? E aqui embaixo vale uma regrinha bem interessante. Quando esses compostos forem advérbios, certo? Também vai ter aí, bem-nascido, bem-criado, todos com hífen. Agora, olha aqui embaixo. Recomenda-se usar o bem-feito, olha isso aqui, como substantivo. Bem-feito como adjetivo. E bem-feito como interjeição, certo? Então eu tenho 3 usos do bem-feito. Bem-feito tudo junto, o bem-feito todo junto, com N, certo? Substantivo, certo? Bem-feito tudo junto, o substantivo. Separado com hífen, ele vai ser um adjetivo. Separado sem hífen, uma interjeição. Interjeição é aquela que você sempre fala assim, o cara lá tropeçou, bem feito. E aí é uma interjeição, separadinho, sem hífen. Tranquilo? Show de bola? Maravilha, muito bem. Seguimos para mais um pouquinho dessas regrinhas para a gente finalizar aqui já esse processo. Então tá lá, aqui já falei dessa paradinha aqui. E já chegamos na nossa parte de exercícios. Muito bem, então vamos lá. Vamos fazer o exercício pensando aqui nas regrinhas de ortografia. Muito bem. Então, identifique a alternativa em que há um vocábulo cuja grafia não atende ao previsto no acordo ortográfico. Beleza. Então, aquela que tem uma palavra que não atende o novo acordo. Quando eu bato o olho aqui nessa questão, eu já estou sabendo que está rolando, hein, gente? Então, vamos lá. Aguentar, tudo bem. Tranquilidade, ok. Delinquente, tudo ok. Arguir, tudo ok. Averiguemos, tudo ok. Então, aqui está tudo certo. Ele quer aquela que está errado. 50, tudo bem. Aguemos, ok. Linguística, tudo bem. Equestre, tudo bem. Eloquente, tudo bem. Perceba que eu já percebi nessa questão que eles estão usando o quê? Palavras que deveriam ter hífen antigamente e agora não tem mais. Enfim, não, desculpa, trema. E não tem mais, Todas essas palavrinhas aqui, tinham trema antigamente. Beleza, então ele estava trabalhando com a regra do trema. E aí ficou fácil, né? Apaziguei, frequência, arguição, delinquência e sequestro, tudo bem. Averiguei, inconsequente, bilíngue, linguiça e quinquênio. Beleza? Tudo certo por enquanto. Aí você bate o olho na última, né? Sequência, redarguimos. Olha aí. Lingueta, frequente e bilíngue. Ou seja, temos uma errada, ele quer que tenha pelo menos um vocábulo errado. Tá aí, resposta letra E. Seguimos. Muito bom. Indique a opção em que todas as palavras compostas são grafadas de acordo com as novas regras. Bom, aqui a gente vai lembrar que tem novas regras, então, acontecendo lá na escrita também. Nós falamos sobre isso. Vamos ver onde está a nossa resposta adequada. Então, anti-higiênico, quando começa com H, beleza. Anti-inflamatório. Eu falei que vogais iguais a gente separa com hífen. Tá errado. Antiácido. Beleza, aqui tá certo. Porque vogais diferentes agora é tudo junto. Então tá ok. Antioxidante, anticolonial, antirradiação, antissocial. Então ele indica para você que todas as palavras são grafadas de acordo. Então ele quer a certa. Então não é essa aqui. Beleza. Antigênico, anti-inflamatório, opa.
Antiácido, beleza. Antioxidante, ok. Anticolonial. Antirradiação. Opa! Quando termina em vogal e a segunda começa com R ou S, eu dobro o R ou S. Aqui, ó, mesma coisa. Ou seja, tinha que estar assim, ó. Então, já não é essa. Então, falsa, falsa. Anti-higiênico, ok. Anti-inflamatório, ok. Antiácido, ok. Antioxidante, ok. Anticolonial, ok. Antirradiação, ok. Antissocial, opa, eu acho que nós temos uma certa. Vamos ver as outras. Anti-higiênico, beleza. Anti-inflamatório, beleza. Antiácido, vogal diferente, junta tudo, já está errado. Mesma coisa acontece aqui. Então, seguimos. Anti-higiênico, beleza. Anti-inflamatório, beleza. Antiácido, beleza. Não, opa, tinha que estar tudo junto. Tudo junto, tudo junto. Beleza, então já temos a resposta. Resposta letra C. Bom, perceberam que não é nada complexo, nada muito difícil. São várias regras e, querendo ou não, temos que sim decorar. Tem que gravar, certo? Como é que você vai fazer isso? Fazendo muitos exercícios sobre esse assunto. Maravilha? Tranquilão? Muito bem. Seguimos para a próxima aula. Ponto, vira a página, segue adiante. Até a próxima. Fui!